Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de matemática. Falando um pouco sobre as formas geométricas e alguns sólidos, vamos relembrar em nossa aula hoje sobre os ângulos e entender como encontrá-los também em nosso cotidiano, nessas próprias formas que ficam ao nosso redor, tá? O que denomina ângulo? É o encontro de duas semirretas, e esse ponto de encontro eu chamo de vértice, que é exatamente aquilo talvez que você já viu, com certeza você já viram, que a gente faz dessa forma aqui, ó. Eu acabei de desenhar a forma quadrada, que é a forma que eu já até apresentei para vocês. Essas duas retas aqui, ó, considerando só esse lado aqui do meu desenho, ó, essas duas retas, esse encontro, eu chamo de um ângulo. Eu tenho um ângulo aqui, e aqui, esse encontro, eu me refiro a vértice, né, na forma geométrica. No caso, se eu fosse desenhar aqui, ó, fosse perguntar quantas arestas tem, vocês iam contar essas quatro aqui, ó, que são essas retas, e aqui as vértices, né, que é o encontro dessas arestas. E aí, esse encontro eu chamo de ângulo, que é o encontro de duas semirretas aí, tá? E a gente vai ver como a gente encontra esses ângulos também em várias figuras em nosso dia a dia. Primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar uma imagem de uma parede. Olha como é que eu encontro minha forma geométrica. O ângulo aqui, ó. Eu encontro aqui, ó, parede. Como eu falei, eu encontro de duas retas, né? Aqui, ó, reta desse lado e aqui, ó, um ângulo de 90 graus, ok? Um ângulo reto. E aí eu encontro esses ângulos em várias outras, até nas formas geométricas, como eu já mostrei para vocês. Vamos ver alguns que eu já apresentei para vocês na aula anterior. Vamos só voltar aqui nessas formas. Essas formas também eu posso encontrar alguns ângulos, tá? Reto ou não. E aí, se eu pegar o quadrado como exemplo, ó, você vai ver aqui, ó. Eu tenho um encontro de duas retas, né? De maneira, como diz o nome, é um ângulo reto. Exatamente no encontro delas duas aqui, ó. Bem aqui, eu vou colocar bem aqui para destacar melhor para vocês. Aqui, se eu pegar o encontro dessas retas, é um ângulo? É também, porque afinal, como eu falei, ângulo é o encontro de duas retas. Só que aqui, se você for analisar o encontro dessas retas, ela não está reta. Reta seria bem aqui onde eu estou pontilhando. Ok? Então, eu já falo que esse é um ângulo reto e esse é um ângulo não reto, tá? Ó, ângulo não reto aqui e aqui um ângulo reto, tá? E aqui ele não é reto. Quando ele é um pouquinho, ele é menor que o ângulo reto, que o ângulo reto é nesse pontilhado que eu estou fazendo aqui para vocês, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês. Como ele está menor, eu digo que já é um ângulo agudo, né? Já é diferente. Então, aí eu começo a perceber os ângulos nessas formas geométricas ao meu redor. E assim eu encontro em várias outras, como tem aqui também, ó. Eu posso dizer que aqui é um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, porque são encontros dessas retas aqui, ó. Ok? Aí, se você observar nessa próxima imagem aqui, na rosa também, vamos lá, ó. Tem 4 ângulos aí, vamos observar. Eu vou até trocar o pincel, pegar uma cor diferente para ver se fica mais fácil você identificar aí em casa com mais nitidez, porque meu pincel estava preto, né? Olha só, esses daqui são os ângulos, é o encontro dessas retas, tá? Só que aí eu posso classificar em ângulo reto ou não. Aqui no caso, ó, ele não é bem reto, né? Como o retângulo, aqui se eu pegar o ângulo do retângulo, ó, são ângulos bem retos, ó, que eu encontro nessa imagem. E assim eu posso encontrar vários ângulos nessas formas geométricas, né, no meu dia a dia, como eu mostrei também o da parede. Vamos ver um exemplo também, que é bem fácil da gente identificar nas construções. Como eu peguei a imagem de uma parede, usei as formas também, já geométricas que vocês conhecem. E aqui eu vou pegar de uma construção também, como vocês veem que a gente consegue perceber isso no dia a dia, ó. Vou colocar ela bem aqui, ó. Vários exemplos que a gente tem aí, tá?
Então, tem aí, ó, a da parede e da construção também, ó. Vocês estão vendo o ângulo aqui, ó? 270. O ângulo presente aqui nas construções. E tem vários exemplos até dentro da nossa casa. Eu estou pegando o exemplo aí de uma construção, da parede, mas também de alguns objetos aí ao seu redor. Você já deve ter percebido o ângulo da televisão, né? O formato da televisão, tem um ângulo também presente aí. Assim como também aqui da mesa, ó. Se você observar, eu não sei qual é o modelo da sua mesa em casa, mas também a gente vê um ângulo aqui, ó, presente, ó, que é o encontro de duas retas, né? A parte da mesa e do pé da mesa aqui, do objeto, tá? A gente vê presente aqui o ângulo. E aí esses ângulos a gente pode explorar nessas imagens, nos sólidos ou também nas formas geométricas. Por exemplo, aqui, ó, no triângulo, como eu mostrei para vocês, eu posso não perceber aqui, ó, um ângulo reto, mas que tem um ângulo presente aqui, tem, ó, que é o encontro dessa reta aqui, ó, embaixo, com essa aqui, ó. E esse encontro eu chamo de ângulo. Aí eu classifico ele reto ou não, tá? O ângulo reto ou ângulo agudo, né? Como eu falei, se ele for menor do que um ângulo reto. For reto e for menor, eu chamo agudo, ok? E aqui, olha só, essa forma geométrica que eu já apresentei na aula anterior para vocês, o retângulo. Vamos se atentar nessa forma aqui, para me pegar para vocês aqui, ó. Observar aqui direitinho, o retângulo. Vamos observar aqui o nome, ó, retângulo, tá? Só o nome dessa forma geométrica, ele já dá a entender que o ângulo dessa imagem, ele é um ângulo reto, porque eu estou trabalhando com ângulos retos. Os 4 ângulos da forma geométrica que eu estou apresentando para vocês, eles são retos. Aí eu classifico essa imagem como, aliás, forma geométrica como retângulo, tá? E aí esse retângulo eu tenho também, ó, como eu falei também é um ângulo, eu tenho um triângulo, tá? Aqui, ó, tem um triângulo. Triângulo, porque são 3 ângulos, tá? Embora não seja reto, mas são também 3 ângulos. E eu classifico como triângulo. O nome já até me ajuda a lembrar quantos ângulos tem. Tem 3 ângulos, tá? E não são retos. Reto seria se fosse bem, né? E ele tem uma inclinação, ó, para dentro, como eu expliquei, tá bom? E aí a gente pode encontrar esses ângulos em várias figuras geométricas. Embora aqui tenha um nome diferente, ó, dessa forma geométrica, como quadrado, mas eu também consigo perceber os ângulos presentes nessa imagem. Como aqui, quadrado, ó, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos. Por que eu conto 4 ângulos? Porque ângulo é o encontro de 2 semirretas. Então, essa reta aqui, ó, que se encontra com essa aqui em cima, esse encontro aqui, eu chamo de ângulo, ok? E aí, eu posso dizer que aqui tem 1, 2, 3, 4 ângulos. E eu posso também encontrar esses ângulos em alguns objetos. Como eu peguei aqui, ó, esse cubo, ele tem a forma quadrada, né? Mas o sólido, que eu me refiro a ele, o sólido geométrico, eu chamo de cubo. E aí nesse cubo eu posso encontrar também, ó, presente um ângulo reto. Exatamente o encontro dessas retas aqui. Assim como também nessa caixinha, ó, que também tem a forma, né, quadrada, tá? Agora, nesse meu copo, se eu for apresentar para vocês dessa forma, você não vai ver um ângulo reto. Ele tem uma curvinha, né? Ele vai ter uma pequena inclinação, aliás, aqui, ó. Não me referindo à curva, né, circular, mas uma pequena inclinação. Ele já não é um ângulo reto, se eu for considerar essa imagem. Então, a gente estuda dessa forma a classificação de ângulos e triângulos, ângulos, né, retos ou não. Se você observar, quando você vai desenhar as formas geométricas, você pega a forma quadrada, ó, você faz um quadrado dentro do outro, tá? Para você desenhar outro sólido geométrico. A forma geométrica aqui, ó, só voltando de novo aqui, ó,
forma que eu tenho aqui é quadrada. Tenho quantos ângulos, ó? Tenho 1, porque é o encontro dessas retas. Deixa eu só colocar outra cor de novo, lembrando, ó. Esse é meu ângulo, ó. Porque eu tenho 1, 2, 3 e 4. Por que eu estou contando 4 ângulos? Porque é o encontro dessas retas, ok? E aí eu desenho duas formas quadradas aqui e ligo esses pontos. Aí eu vou obter o meu sólido, né? Aí não é só a forma geométrica, aí eu também posso classificar ele como um meu sólido, que no caso aqui, o sólido aí é o cubo, tá? E aí eu identifico aí as arestas, as vértices, que é exatamente o quê? Vamos só relembrar aqui, ó. Aqui são os ângulos, ó. Lembra que eu falei do ângulo? Aqui são 4 ângulos, não é isso? Tá? E aí esse encontro dessas arestas, lembra que eu me referi? A gente aprende lá acho que no 3º ano. Esse encontro eu chamo de vértice, tá? Esses pontinhos aqui eu chamo de vértices, que é o encontro dessas retas, tá? E aí essas retas aqui, ó, eu chamo de arestas, ok? E depois tem os lados. E os lados também são chamados por esse nome aqui nas atividades, ó, faces. Face é o lado da figura. É que nem eu pegar isso aqui, ó, que for a forma que eu acabei de desenhar para vocês, ó, e contar os lados. Aí eu conto 1, 2, contar 2, 3, 4, 5 e 6 com o de baixo. Não posso esquecer nenhum lado, ou seja, nenhuma face, tá? E a aresta, essas retas aqui, ó. Eu acabei de desenhar esse sólido geométrico, aí vocês têm noção das arestas, que são essas retas aqui, ó, representadas, né, no sólido geométrico aqui do cubo. E as vértices são esses pontos de encontro dessas retas, tá bom? E aí a gente apresenta para vocês todas as formas geométricas dessa forma, e esses encontros eu também chamo de ângulos, que eu estou explicando para vocês hoje. E esses ângulos podem ser ângulos retos ou não. Agora, se eu desenhasse, ó, aqui, ó, qual é a forma geométrica que eu tenho aqui? Já lembraram, né, qual é? Eu tenho um triângulo, tá? Porque eu tenho 1, 2, 3 lados, ok? Aí eu conto, ó, quantas, nessa forma geométrica eu posso contar quantos ângulos, ó, que é o encontro dessas retas. O ângulo são esses aí. Eu tenho 1, 2, 3 ângulos. E o encontro desses ângulos, o encontro dessas retas eu chamo de ângulos, né? E esses pontos aqui, lembra? Vértices. Tá? Aí forma triangular. Opa, perdão, caiu meu pincel. Deixa eu só, se eu desenhasse o outro lado aqui, ó, ficasse uma forma triangular. Aí eu contaria os lados da minha figura, contaria as vértices e a aresta conforme o que está sendo solicitado aí, se você observar, ok? Então, essas são as formas geométricas. Nas formas geométricas eu posso encontrar as arestas, as faces, tá? As arestas. Essas são as características dessas formas e também eu posso encontrar ângulos nas imagens. Em tudo que é objeto eu posso encontrar ângulo, ó. Nesse objeto que eu tenho, onde eu guardo, né, objetos, eu também posso encontrar ângulos aí presentes. Então, a minha aula termina por aqui, te aguardo na próxima. Espero que você tenha compreendido aí e vamos fazer outras atividades na próxima, tá bom? Tchau, tchau.